vamos sentar, você deixa aqui. Será que esse bicho aguenta ficar uma hora? Não vai aguentar ficar uma hora ligado. Uma hora não, 40 minutos. Não, mas na hora de começar a aí daqui a pouco eu dou uma paradinha e carrego ele. Eu vim ensinar o vídeo dele ali, tá aqui pequenininho. Eu tenho fica no não sei se está só. Desastrado. É tenso. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa noite especial, em que comemoramos 51 anos de trabalhos do Centro Espírita Paulo de Tarso. E é com imensa alegria que todos nós, trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, recebemos a vocês com um espírito cheio de alegria e de gratidão por termos essa possibilidade de todos estarmos aqui presentes nessa noite, firmes, fortes e determinados nessa reconstrução espiritual que todos nós fazemos durante todos os dias de nossas vidas. Cada dia que Deus nos dá de vida aqui na Terra são novas experiências que nos são ofertadas pela espiritualidade maior, para que através delas possamos aprender cada vez mais uns com os outros, com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos que obtemos em uma casa espírita, em uma igreja católica, em um templo protestante, independentemente de onde procuramos a Deus. O importante é que tenhamos os nossos corações inundados desse amor. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e iniciarmos nossa prece da noite e abertura dos trabalhos. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos antes de qualquer coisa a permissão para darmos início à reunião desta noite, onde a palavra que se faz mais importante e necessária é a palavra gratidão. Gratidão a vós, ó Pai, por ter permitido que pudéssemos, aqui na Terra, compartilharmos do Evangelho do Cristo, redivivo na doutrina espírita. Que através de tudo que Jesus nos ensinou, tenhamos mais essa chance que a espiritualidade maior nos dá, de aqui aprendermos um pouco mais
sobre o sentido real dos acontecimentos terrenos. E neste contato com o mundo espiritual que estabelecemos o tempo inteiro em nossas vidas, mas em especial quando adentramos uma casa espírita, possa possibilitar a cada um o desenvolvimento das sensibilidades, às vezes adormecidas, mas que são latentes em nosso espírito encarnado. Que não só hoje, mas diante de todas as atitudes que vivenciarmos na Terra, possamos carregar dentro de nós essas percepções que só são possíveis de serem desenvolvidas através do exercício do amor, da humildade, da paciência e da cooperação entre todos nós, que em nome de Deus somos irmãos e seus filhos. Gratidão ao nosso irmão Paulo de Tarso, mentor espiritual desta casa, e a toda essa falange amorosa e trabalhadora de Jesus, que aqui em especial nesta noite se alegra e se engrandece dentro do amor de Cristo com a presença de todos vocês. Também nossa gratidão ao nosso irmão Antônio Carlos, fundador da casa e trabalhador incessante de Jesus, tanto no tempo em que aqui esteve encarnado na Terra, como agora no plano espiritual, onde continua com um trabalho incessante em prol da divulgação do Evangelho. Que Maria Santíssima nos abençoe, ilumine ao palestrante da noite em sua fala, como também traga muita luz a todos os nossos corações, para que saiamos desta casa preenchidos do amor que só o Mestre Jesus nos possibilita ter o entendimento. Assim seja. Bem, irmãos, antes de passarmos a palavra para o nosso irmão Cláudio, nós vamos apenas fazer uma pequena introdução, onde, quando hoje estávamos refletindo sobre a data dos 51 anos dos trabalhos desta casa, refletimos também dos trabalhos de todas as casas espíritas, né? Desses postes de luz, desses focos de luz que existem na nossa cidade e que, através do amor que é exercido e trabalhado em cada uma delas, exercem essa atração para os nossos irmãos sofredores que aqui chegam, né, em busca de paz, de conforto espiritual, de esperança e de aprendizado. Eu, particularmente, não convivi com o Sr. Antônio Carlos, né, o fundador da casa, mas quando escutamos os relatos e os poucos encontros que tive com ele, as pessoas que conviveram e que tiveram esse contato mais estreito, sabem falar melhor do que eu, mas acredito, por tudo que vivenciamos aqui na casa, na execução dos trabalhos, no convívio com os outros, que a principal lição que ele nos deixou é de amor. Amor e trabalho. E exercer essas duas coisas irmanadas, em conjunto. O trabalho dentro de uma casa espírita, ele nunca deve ser feito por obrigação ou em prol de qualquer troca, seja em que sentido pensarmos. O trabalho exercido em uma casa espírita é como o trabalho que o Sr. Antônio Carlos nos ensinou. Um trabalho de amor, onde o desinteresse está acima de qualquer coisa, de qualquer objetivo. E onde o acolhimento, né, a todos que chegam na casa, ele deve ser sempre muito bem executado.
esse recebimento que nós presenteamos as pessoas que aqui chegam. Seja qualquer faixa etária, seja de qualquer origem, somos todos irmãos e exercemos esse amor que Jesus nos ensinou da maneira mais plena que nossa evolução permite, nesse atual estágio em que estamos. Então, sempre observamos isso, né? O trabalho de Seu Antônio é um trabalho de amor. Então, sempre nos dirigimos nesse sentido, para que esse amor ele se multiplique cada vez mais, para que todas as pessoas que aqui cheguem, né, se sintam bem, sintam-se bem no ambiente, sintam-se bem com o olhar com que é recebido, sintam-se satisfeitos de estarem aqui, de permanecerem e de voltarem. E, sobretudo, no aprendizado que todos nós adquirimos quando aqui estamos. Porque é um aprendizado sublime, porque toca realmente as fibras do nosso coração. E essa sensibilidade que foi falada na prece, nós vamos desenvolvendo aos poucos. Aqui é uma casa, como eu já disse antes, sem ser redundante, onde o amor ele é preponderante, ele predomina. Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você estuda, você vai adquirindo essas percepções, essas mensagens que o mundo espiritual envia para todos nós em muitas circunstâncias das nossas vidas. Então, quando aqui estamos, é como que recebemos aquele selo de autenticação, vamos dizer assim, um selo de qualidade, de que você está no caminho certo do que a doutrina nos ensina, que é esse exercício de sempre olhar o outro com essa benevolência, com essa indulgência, com essa caridade do jeito que Jesus nos ensinou, para que possamos oferecer a vocês, né, todos esses sentimentos que enobrecem a alma humana e que muitas vezes nos sentimos tão carentes no mundo exterior, né, no mundo material. Somos no mundo material, vivemos no mundo material provisoriamente e somos dele no sentido físico material também provisoriamente. Mas todos nós, como espíritas cristãos, sabemos que a nossa verdadeira vida é na parte espiritual e que já está aqui conosco, mas que muitas vezes, ocupados com as demandas da terra e com as demandas do mundo material, acabamos deixando por último, ou bem lá atrás, as nossas responsabilidades no campo espiritual. E quando nós chegamos a uma casa espírita, em especial aqui, essas responsabilidades, elas são reavivadas em nossos espíritos. Por isso que muitas vezes, quando saímos da casa espírita, saímos com aquela vontade de mudar. Saímos daqui assim renovados, rejuvenescidos, reanimados, fortalecidos e afirmamos a nós mesmos, a partir de hoje eu vou mudar isso. Mas quando entramos novamente em contato com os problemas do dia a dia, familiares, profissionais, comunitários, sejam quais forem, aí é como que vamos deixando aquele fio de luz que nos envolveu e com o qual saímos daqui e se afinizando, se afunilando, e que só nos separa totalmente, porque quando entramos numa casa espírita, aquela energia, aquele amor da espiritualidade permanece conosco, para onde formos. E aí temos aquela certeza também que na próxima semana, com a permissão de Deus, estamos aqui novamente buscando essa luz. Não buscando uma casa onde eu vou descarregar os meus problemas ou onde eu venho apenas atrás de solução da cura de uma doença. Não. Mas uma casa onde eu venho atrás do principal fenômeno espírita, que é a mudança interior, que é a nossa transformação
pessoal. Então, agradecendo a presença do nosso irmão Cláudio, né? Cedido por Joana de Ângeles, olha, pessoalmente, olha, para cá, nós agradecendo novamente a presença dele, né? Tendo certeza de que é uma palestra inédita, que ele disse, olha, você me convidou, eu vou levar uma palestra inédita. Então agradecemos a honra, né, da palestra e passo a palavra para ele. Vamos nos deleitar com as suas palavras. À vontade aí, Cláudio. Bom, gente, boa noite a todos. Aí a responsabilidade era grande, ele vem com uma dessa, né? A responsabilidade droga, como diz o outro, dobrou. E eu estava dizendo a Fábio, a última vez que eu vim fazer a exposição aqui, o Sr. Antônio ainda estava entre nós, fisicamente falando. Né? Então faz bastante tempo. E eu lembro de, você falando que poucas pessoas teve contato, eu lembro de dois fatos que aconteceram comigo em Semana Espírita, que o Sr. Antônio falou comigo e disse, olha, você pode fazer a palestra lá, e eu, fechado. O primeiro fato, eu trabalhava numa empresa de ônibus, e é assim, os mais antigos sabem que o Sr. Antônio tinha um problema no joelho, muito forte, e ele tinha uma dificuldade muito grande para andar, andava até com aquela bengalinha, né? E a empresa onde eu trabalhava, o escritório era no primeiro andar com escada, que aquilo não é escada, é um atentado aos direitos humanos, era horrível de subir. Eu estou no meu trabalho, quando a secretária disse, tem um senhor chamado Antônio Carlos querendo falar com você. Eu nunca imaginei que seria o senhor Antônio Carlos, podia ser qualquer Antônio Carlos. Quando eu abri a porta, eu tomei aquele susto, disse, o que é que você está fazendo aqui? Como é que o senhor subiu essas escadas? Não, subindo. Eu vim só confirmar mesmo que você vai ser o palestrante, mas eu já confirmei. Ele saiu daqui da casa dele, gente, até o meu bairro, que é na Flávio do Leite. E a outra vez ele foi bater na minha casa, que eu não sei como é que ele achou. Minha esposa me chamou e disse, olha, sabe quem está ali na sala? Eu disse, quem? Ele disse, seu Antônio. Eu disse, que Antônio? Conhece tanto Antônio no mundo? Né? De Antônio a Santo Antônio, ele disse Antônio Carlos. Eu disse, não, para brincadeira, né? Estava ele lá me esperando. Eu vim confirmar com você a palestra. Então ele fazia questão de ter esse apego com as pessoas, esse cuidado, como o Luiz Carlos falou lá no final da Semana Espírita, de chegar aqui para São Antônio limpando, encerando o piso do centro. Alguém pode dizer assim, mas encerar o piso do centro é uma coisa material, mas aí todo mundo gosta de estar aqui bem aconchegante, não gosta? Alguém gostaria de sentar nessas cadeiras sujas? Não. Então vejam o carinho, até porque a causa está em primeiro lugar, é evidente. Mas aí para que a causa se manifeste em igreja, para usar a expressão de Paulo, precisa da casa. E uma coisa que eu gostaria muito de colocar, já que hoje comemora-se esses 51 anos de existência do Paulo de Tarso, é o seguinte, leiam Paulo e Estevão. Não há melhor tratado sobre a vida do apóstolo Paulo do que a leitura de Paulo e Estevão. Lógico que os Atos dos Apóstolos têm aquela história trazida dentro de uma temática, dentro de um conceito da época, mas quando você vê a vida do apóstolo Paulo, narrada, detalhada pela psicografia de Emmanuel, é simplesmente encantadora. E aí nós começamos a compreender quem realmente é o apóstolo Paulo. Tanto que quando eu fui convidado para a palestra, eu até falei com o Fábio, disse, Fábio, eu estou preparando um tema, que já vou levar em outras instituições, e realmente aqui é o debut, que é as 3 alegrias do Evangelho. E ele disse, então gostaria de inaugurar essa exposição aí no aniversário do Paulo de Tarso. Claro, só tem 3 alegrias no Evangelho? Não, isso é uma visão que nós estamos apresentando. Alguns de vocês podem querer fazer com 4, com 5, com 10, porque o próprio Evangelho é o quê? Boa nova. É a alegria maior. Não é? O Evangelho é a grande alegria, a grande novidade do mundo, apesar de 2000 e tantos anos. Eu não estou agora, disse até a Fábio, eu não estou, por incrível que pareça, eu não lembro se eu estava lendo algo, se eu estava assistindo um vídeo, mas simplesmente deu um estalo de colocar, eu não lembro se foi uma palestra, uma pregação de um pastor evangélico,
que eu vi, eu não estou lembrado, gente. E se vocês acharem, pode mandar para mim e dizer que, olha, você se baseou naquilo ali, porque simplesmente a memória deu um delete nesse momento. Mas nós pensamos assim, as 3 grandes alegrias do Evangelho. É uma visão que nós trazemos desses 3 grandes momentos do Evangelho que precisam ficar tonificados em nossa existência. Bezerra de Menezes já falava na década de 50, 60 eu acho. Nunca o mundo precisou tanto do Evangelho de Jesus como no dia de hoje. E a mensagem de Bezerra de Menezes continua eloquente e atual, porque nós nunca precisamos do Evangelho de Jesus como no dia de hoje. Isso é tão forte e tão arraigado, que quando a gente vai para o Livro dos Espíritos estudar sobre civilização, Kardec pergunta aos Espíritos se nós vivemos, se eles consideram isso na época de Kardec, que a humanidade já estava num conceito de civilização. E os Espíritos dizem que não. Ele diz exatamente assim: vocês se consideram povos civilizados porque fizeram grandes progressos. Não existia nem internet nem telefone, né, gente? Como no dia de hoje, que a gente se intercomunica com o mundo. Vocês são povos esclarecidos. E nos dias de hoje nós podemos trazer essa realidade do Livro dos Espíritos, dizendo que nós somos povos muito, mas muito esclarecidos mesmo. Nós estamos mandando sondas até o planeta Marte, e é um projeto de ir até um pouso, né, tripulado em Marte. A Lua já está a previsão de voltar novamente. Nós estamos fazendo coisas extraordinárias no que diz respeito à tecnologia e às ciências em si. Mas os Espíritos dizem que nós só seremos um povo civilizado, uma humanidade civilizada, quando aqui reinar o Evangelho de Jesus. E aí é que a coisa complica, né? Porque nós estamos vendo a criatura humana, por mais que nós conheçamos o Evangelho, nós ainda não aderimos à proposta do Evangelho de Jesus. E aí nós perguntamos, gostaria de perguntar a vocês assim: qual o grande evento, que nós poderíamos dizer assim, o grande evento da história da humanidade? O que vocês acham assim que é a coisa mais impactante, desde as eras primitivas até o dia de hoje, que nós podemos dizer que aconteceu? Coisas que mudaram assim a história profundamente, né? Tem tanta coisa, né, gente? Podemos começar com a descoberta do fogo. Já pensou que coisa impressionante? Tem um filme bem antigo que é, acho que é A Terra do Fogo, ou Lenda do Fogo. É um filme bem antigo, vocês vão achar no YouTube. Muito bom. Mas imagine, o homem caçava e comia a carne crua, até ele descobrir o fogo para se proteger das feras, para comer, preparar sua carne, assar, dar um gosto diferente, para se aquecer no inverno. Que grande descoberta, mudou a face do planeta. Uma segunda, podemos dizer também, que ninguém sabe quando foi: a invenção da roda. Pensou, Fábio, um carro com uma roda quadrada? Eu já não sei dirigir com roda redondinha, né? Imagina com a rodinha quadrada. Foi uma grande descoberta. E aí vocês podem ir pensando em vários e vários. Ah, Cláudio, o homem pisou na Lua. Que coisa, que feito extraordinário. A descoberta da teoria da relatividade, a descoberta há alguns anos aí, antes da pandemia, do bóson de Higgs, e por aí afora, gente. As descobertas da medicina, a evolução do direito, filosofia. A medicina hoje está uma coisa tão absurda que a gente se espanta com as grandes descobertas. E cada um pode ir relatando aí as descobertas arqueológicas que mudaram o mundo, as invenções tecnológicas, né? Olha aí que coisa maravilhosa. Hoje em dia você tem um único aparelho, que é o bendito celular, rádio, televisão, máquina fotográfica, scanner, é o que mais que eu já perdi agora? Calculadora, né? Tem tudo, gente. Antigamente nós, né, Beto? A gente tinha o rádio, a televisão, quem podia, né, gente? A máquina de escrever, gente, eu vou contar a minha idade. Eu, quando terminei o curso de datilografia, gente, acreditem nisso. Minhas filhas às vezes riem da minha cara, né? Quando eu terminei o curso de datilografia, meu sonho qual era? Uma máquina de escrever. Hoje, quando a internet cai, eu olho para o computador e digo: uma máquina de escrever sem internet. Mas tantos eventos, né? O primeiro voo tripulado, né?
o homem voando, os eventos traumáticos, as grandes guerras. E por aí são tantos relatos, tantas histórias. Primeira alegria do Evangelho, gente. E aqui vem o evento único na história da humanidade. Único. Ninguém conseguiu fazer isso. Dividiu a história do mundo em antes dele, depois dele. Quem conseguiu fazer isso? Quem mais? Vocês podem pesquisar a história dos grandes historiadores, os grandes filósofos, né? Sócrates, olha que coisa impressionante. Platão, Aristófanes, os comediantes, os escritores da Grécia Antiga, os grandes pesquisadores da humanidade, mas somente um. Ele é tão único que existem pessoas que estão brigando para dizer que ele não existe. Parece aquele ditado popular: falem de mim, nem que falem mal, mas falem. Porque tem pessoas que dizem: Jesus não existiu. Mas alguém que não existiu levou algumas pessoas a enfrentarem feras, enfrentarem a morte, a sacrificarem a vida por uma simples ideia de alguém que não existiu. Ele dividiu o mundo. Antes dele, depois dele. A primeira alegria do Evangelho, só deixando claro que as imagens que eu peguei são aquelas pinturas antigas, algumas vocês vão ver anjos com asinhas, tá? A gente sabe disso. A Anunciação. Eu achei lindo esse quadro, eu saí louco procurando um, achei isso bonito. Na Anunciação, em Lucas capítulo 1, versículo 28 a 31. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aí tem essa figura, essa imagem belíssima. Nós temos a noção exata do que era ser uma mulher ao tempo de Maria? É só vocês lerem o Evangelho que vocês vão ver. O que é que acontece quando Jesus está conversando com a mulher samaritana? Ou com a mulher cananeana? Os discípulos de Jesus fazem o quê? Quem lembra aí? Se não lembrar, a lição de casa. Lê o Evangelho. Né? Oi? Aconteceu alguma coisa, porque era proibido. Eles ficaram chocados, como assim, falando com a samaritana, mulher samaritana, e Jesus está lá junto da fonte pedindo água a ela. A mesma coisa a mulher cananeana. E vem uma alma, um espírito elevado, sublime, chame-o de anjo, espírito superior, o que quiser, para trazer uma jovem de 15 para 16 anos. Estaria hoje no primeiro ano do médio, não é isso? Não é, Fábio? 15 para 16 anos. Mas como nós somos espíritas, sabemos que era um espírito muito sublime, muito elevado. Sim, é verdade, mas estava reencarnado, como nos ensinam os espíritos, sujeitos às leis da terra. E recebe esta mensagem: você terá um filho, vai chamá-lo de Jesus. Eu não trouxe tudo para não ficar muito grande a leitura. Nós consideramos isso a primeira grande alegria do Evangelho, a primeira grande revelação. Nós não temos uma noção exata do que foi a preparação da vinda de Jesus para a Terra. Nós nos acostumamos com aquela ideia posta ali nos Evangelhos, aquele pequeno momento, mas nós não temos ideia, porque o tempo para nós é muito relativo. Nós não podemos nos comparar com o tempo de um espírito puro como Jesus, o da coorte de espíritos da qual ele faz parte, da qual ele é agregado. Nós não temos essa ideia em momento nenhum. Paulo de Tarso, quando ainda se chamava Saulo, viu Jesus a que horas? Meio-dia. Não foi de noite, não foi na escuridão, não foi ao acordar porque estava meio nebuloso, foi ao meio-dia, em plena luz do sol, a pino ficou cego, só com o brilho de Jesus, que certamente não mostrou tudo, lógico. Tocou o ombro de Paulo, não é para qualquer um. E o apóstolo Paulo, o que fez? Tergiversou, questionou,
apenas disse uma frase, fez uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que disse Maria ao anjo? Faça-se em mim conforme a vontade do Senhor. Uma garotinha de 15 anos recebe a visita de uma entidade sublime, de um anjo, que diz que ela vai receber o Senhor dos mundos. Há uns 2 anos eu vi a pregação de um padre numa missa, no final do ano. Eu estava lá porque era a missa de 7º dia do meu tio, a família convidou. Eu achei lindo o que ele falou. Eu não lembro o nome do padre da igreja, da catedral, não lembro o nome dele. Ele disse uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse: quantas pessoas andam com o rei na barriga, não é? Não tem gente que fez esse menino? Cláudio parece que tem o rei na barriga. Só pisa no chão porque é o jeito, porque não sabe flutuar. Mas teve uma mulher que andou com o rei na barriga. E o que ela fez quando descobriu que estava com o rei na barriga, gente? Já pensou? Dá para imaginar Maria chegando assim para as companheiras? Vocês estão sabendo da novidade? Então não. Você é mãe de Jesus. Quem é Jesus? Ah, você não sabe não? O Cristo. Eu? Você é mãe dele, viu? Eu? Vocês não. Muito pelo contrário, calçou suas sandálias, suas humildes sandálias, montou em seu burrinho e foi visitar sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. E aquele momento é incrível, né? Quando Maria chega e saúda a sua prima, João estremece no ventre. E como são almas alcandoradas e afinizadas no mesmo patamar evolutivo, Isabel olhou e disse: que honra receber a mãe do meu Salvador. Aí nós colocamos, e aí está a primeira grande alegria do Evangelho. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, item 1, Emmanuel faz uma colocação interessante. O que é que eu ia fazer, né, Fábio? Coloca uma colocação, não está certo. Ele diz o seguinte: que segundo as tradições do mundo espiritual, por 2 momentos, os espíritos, aquela coorte de espíritos sublimes, da qual Jesus é um dos membros divinos, já se reuniu próximo às vizinhanças do planeta Terra. A primeira na organização do nosso globo, isso há 4,5 bilhões de anos atrás. A segunda, ele afirma, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e de redenção. Isso foi um projeto, a vida na Terra é um dos projetos mais bem elaborados pela espiritualidade superior. Os bilhões de almas, segundo o Espírito Viana de Carvalho, que somos mais de 20 bilhões de almas desencarnadas, e hoje contamos acho que 7 bilhões, né, Fábio? Chegamos ou passamos dos 7 bilhões, eu não tenho certeza agora. Então vamos arredondar aí, 28 bilhões de almas encarnadas e desencarnadas. Não é pouca gente. E todos nós estamos sob a tutela de Jesus. Mas claro, o mundo parece que está assim, tão louco, né? É guerra num canto, é problemas em outro, é problema financeiro, é a fome que graça em muitos países, mas é porque aqui ainda predomina o mal. Haroldo Dutra pergunta, ele faz uma colocação, ele pergunta e responde, quando ele diz: peraí, o Brasil não é coração do mundo e pátria do Evangelho, gente? Está lá no livro de Chico, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Para cá, Jesus transplantou a árvore do seu Evangelho de vida eterna. Mas não parece estranho que o país que é o Brasil, coração do mundo, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, está sendo sempre assombrada por crises, por problemas, e aí vem uma resposta que é interessante. Ele diz assim: o Evangelho veio para quem? Quando Jesus chega e diz assim, que os médicos vieram para quem? Os doentes. Então o Evangelho veio para quem já está salvo? Não, se eu já estou salvo, não precisa do Evangelho, né? Em tese, isso é uma teoria. Então aqui chegaram os que necessitam. Somos nós, a grande maioria, a esmagadora maioria. Talvez 99,99%. Então o trabalho todinho de organizar a vinda de Jesus ao mundo, primeiro ele organizou o nosso mundo. Quem tiver oportunidade e curiosidade, leia o Evangelho segundo João, aquela poesia que se chama o Evangelho segundo João. Quando ele começa dizendo que o Verbo estava com Deus.
o verbo como palavra criadora divina. Jesus constrói esse mundo inteiro, organiza toda esta casa maravilhosa para nós vivermos. E como diz o próprio Emmanuel, o único ser que destoa da criação divina no planeta Terra, quem é? Eu duvido vocês acertarem. Nós. Porque a própria natureza dá a sua lição sublime de respeito ao próximo. Eu lembro que eu tenho uma amiga, ela me contou, Cláudio, um dia eu fui falar com uma professora da minha filha, não vou citar onde, quando e onde, por questão de ética. Eu disse, o que foi que houve? Não, que ela sabe que eu frequento o centro espírita, eu sou espírita, eu levo minha filha ao centro espírita, e vocês sabem como são crianças, né, gente? Criança não é feita a gente que coloca a fivela uma máscara ao rosto e ainda aplaude a peça mesmo que esteja ruim, né? A criança não gostou, ela ligou. E aí ela chegou em casa e disse, mãe, a professora me disse que o leão, o tigre, são animais maus. Ela fez, como é a história minha? São animais maus, eles são maus, são ruins. Por quê? Porque eles comem gente. Ela fez, peraí, criatura, que história é essa? Aí ela contou, né? E ela foi conversar, disse, olha, não diga uma coisa dessa. Eu nunca vi um animal matar alguém porque recebeu pagamento de pistolagem. Alguém já viu, gente? Você pode se envolver, chegar próximo das leoas, dos leões, se eles estiverem alimentados, só vão lhe atacar para proteger seus filhotes. Se eles estiverem alimentados, não vá mexer com quem está quieto. Então, pessoal, aqui, nessa nossa visão, né, bem particular mesmo, está a primeira grande alegria do Evangelho. A anunciação de que o Senhor viria até nós. Nós só recebíamos seus mensageiros. Ele mandando durante séculos, vários mensageiros vão lá, ensine meus exemplos, deem as lições. Mas mesmo esses mensageiros misturaram um pouco dessas lições que traziam do seu subconsciente, das esferas mais altas, com a ganga das suas paixões terrenas. Alguns até deram uma desvirtuadazinha ali, não é? Criaram certos regimes um pouco dolorosos, mas faziam parte do contexto da época. Até que chegou um dia que ele disse, agora eu vou lá. Eu não vou ficar apenas mandando que alguém dê o exemplo. Eu vou dar o exemplo. E ele veio até nós e anunciou. Diz Emmanuel que essa proximidade de Jesus do nosso planeta gerou um clima de, considerando a época, né, gente? De calmaria, de paz. Todos os espíritos, nos dois lados da vida, começaram a sentir a vibração de Jesus. Para termos uma ideia do que seria isso. Quando Chico Xavier ainda estava entre nós, lá acho que era no caminho, em Uberaba, o Pedro Leopoldo de Uberaba, ele sentado à tribuna aqui no meio, aliás, psicografando, o palestrante aqui falando, e o médium vidente ali sentado lá atrás assistindo a palestra, quando ele arregalou os olhos, porque a aura de Chico começou a se espraiar, envolvendo a todos e saindo para a plateia. Chico. Agora imagine Jesus, a proximidade de Jesus. Temos, depois dessa primeira alegria, de Maria receber aquele aviso, e a coragem daquela menininha, né? Aquela adolescente de 15 anos, 15 para 16 anos, de dizer sim. Ela não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes. Faça-se em mim conforme a vontade do Senhor. Porque se Deus está me dando um encargo desse, Ele vai tomar todas as providências como realmente tomou. Aí vem a segunda grande alegria do Evangelho. Que é quando nós colocamos que é o grande marco da humanidade. Um dia os livros de história vão continuar citando os grandes feitos que nós, os seres humanos, fizemos. Nas diversas áreas. Mas ela vai colocar um lado. Jesus de Nazaré. Nasce Jesus. E não foi em dezembro, tá? A gente convencionou se vai mandar em dezembro, mas não foi em dezembro. Só para ficar a curiosidade. Também não interessa quando Jesus nasceu. Interessa que Jesus nasceu. Tendo por testemunhas pobres e humildes animais. O Senhor do mundo
aquele que tinha a autoridade, que o mundo veio por ele, através dele, que todas as leis que regem o nosso planeta em todos os aspectos foram criadas por ele, nasceu dando o exemplo máximo de humildade. Em Jesus a humildade não é uma simples palavra. Não é aquela coisa de dizer assim, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Já ouviu gente falar assim, né? Eu me orgulho da minha humildade. Não. Em Jesus a humildade era talvez a sua própria respiração, era o seu ar, a sua presença. Assim como o seu fator de curar o próximo, de amar o próximo, de transformar só com o seu olhar. Há relatos de pessoas que se transformaram só em ouvir, de longe, a figura de Jesus no Sermão do Monte. Quem pega o livro Memórias de um Suicida, eu não vou falar, vou deixar só a curiosidade, Soria ou Marta, é o nome do personagem, leiam, vocês vão ver como é maravilhoso ele narrando a visão, o conhecer Jesus de Nazaré. E aí nasce Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 6 a 7. Eu não sei se ainda tem essa tradição de muitas casas antigamente faziam aquele, como é que chama, gente? A manjedourazinha no final do ano, né? Eu acho aquilo tão lindo. Eu tinha uma amiga que eu ia na casa dela, ela fazia, era uma coisa linda assim. Lindo, lindo, lindo. E isso é bonito, porque representa a arte, e é um momento que você está representando a arte divina. Nasce Jesus, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela devia lhe dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ele não chegou com toda a pompa e circunstância, como os reis chegam, né, anunciando com alarido, com suas trombetas, e todo mundo corre. É como os artistas de hoje, que vão chegando e as pessoas enlouquecem. Ele chegou à noite, no silêncio da noite, no mais absoluto segredo, na pobreza extrema, porque hoje na casa espírita, no exercício da caridade, muitas casas fazem o quê? Para os bebezinhos, para as mamães que vão ter seus filhos, o enxoval da caridade. E até processo obsessivo já curou, dá para acreditar nisso. Até fez inimigos se perdoarem. Um enxoval. Mas não é um enxoval ali, o pano. Lógico, vocês estão me compreendendo. Né? Mas o que representa aquilo? O que representa você dar algo a alguém? Não é? Jesus fala. Olha aqui, o tempo passou. Então eu coloco esse como o segundo grande momento de alegria do Evangelho. E aí nós temos um momento icônico que está em Lucas 2, 13 e 14. Os pastores estavam lá no campo, cuidando das suas ovelhas. Pastores, pessoas simples, que precisavam testemunhar aquele grande evento da humanidade. Mais importante do que a descoberta do fogo, da roda, do que o homem pisar a lua, do que o homem pisar lá em Marte. E aí aparece no mesmo instante, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Todo ano nós estudamos isso, né? Mas parece que fica meio que maquinal. Boa vontade, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vamos tentar usar da nossa imaginação que nós perdemos ao longo dos anos e tentar retroceder àquela noite bendita e imaginar uma coorte de espíritos sublimes tornando-se visíveis num fenômeno de materialização extraordinária diante de pastores humildes e simples que estavam à noite cuidando do seu rebanho. Deve ter sido, como relatam os trechos bíblicos, como uma voz de trovão, relatando que naquele dia Jesus havia nascido. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, no capítulo 12, item 1, diz o seguinte: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes.
começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações, sintetizando naquela lei máxima: ama a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. É verdade que os homens pegaram assim, fizeram uma mixórdia nas lições de Jesus, transformaram a missão de Jesus, colocaram Jesus como uma criatura cruel. Até hoje tem gente que acredita, outros não acreditam, alguns ainda querem crer naquele Jesus, num Jesus fictício que criaram com interpretações equivocadas. E se a gente parar um pouquinho assim e ler o Evangelho com calma, pegar um lápis e começar a anotar as coisas que nosso sentimento, aquele sentimento que o Fábio falou ali, que a gente vai criando, vai se apercebendo, tenha certeza, em determinado momento suas lágrimas vão rolar. Porque nós sentimos ainda sede de Evangelho. A terceira alegria. A terceira alegria, como eu disse, é uma visão pessoal, está na ressurreição. E nós não vimos símbolo maior do que o túmulo vazio. Nós tivemos vários casos onde Jesus no Evangelho, ele traz as pessoas, opera curas maravilhosas. Tivemos a famosa ressurreição da filha de Jairo, né? A do seu amigo Lázaro, que tem toda uma simbologia explicada por Emmanuel, por Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Mas nós temos a lição de Jesus. A terceira grande alegria. Lucas capítulo 24, 6. Não está mais aqui, não está com a morte. A morte não teve poder sobre ele, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Porque mesmo aqueles discípulos, sendo almas elevadas, preparados lá na vida espiritual, estavam sujeitos às leis terrenas, à encarnação no corpo terreno, e tinham suas dúvidas, seus medos, suas ansiedades. Aquele mestre que curou, que salvou vidas, que transformou vidas, que foi praticamente abandonado por todos, que foi erguido no madeiro infamante. E quem tiver curiosidade no livro Há 2000 anos, lá no finzinho do livro, eu não lembro agora o nome do capítulo, quando Lívia tem uma visão em desdobramento e ela vê o momento da crucificação, a cruz de Jesus cercada por entidades sublimes e elevadas, como que indo e vindo trair lições que não conseguimos compreender. E diante daquelas crianças espirituais que estavam diante de Jesus, porque para ele eram crianças, ele dá a lição sublime: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Não é fácil para alguém descobrir que participou daqueles dias. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, capítulo 7, Morrer, é um capítulozinho chamado Morrer, diz o seguinte: Jesus, indubitavelmente, o Senhor do mundo, e aqui é a expressão que nós mais gostamos, o herói da sepultura vazia, demonstrando que ali podem estar corpos se decompondo, no fenômeno de transformação natural da vida humana. Mas o espírito imortal prossegue, célere no seu crescimento. Foi o mais nobre pregoeiro da vida, com excelente realidade a respeito da morte. Então aí nós temos Joana, nesse pequeno livro Estudos Espíritas, diversos temas interessantes, quando ela fala da morte. E uma das coisas mais impressionantes que a doutrina espírita nos traz é mostrar que nós não morremos. O conceito realmente está arraigado em nós, né? Isso aí é natural, gente. São milhares de anos que na sociedade, na cultura ocidental, no nosso meio, foi passado o quê? Que o mundo, que a morte é uma coisa terrível, tétrica, né? Eu nunca vi um filme onde um cemitério fosse florido e bonito, são raros. E se for filme de terror, então já era, né? Quem gosta do gênero, vai assistir um filme de terror, não tem um cemitério que seja coloridozinho, é tudo preto, escuro, assustador, as coitadas das flores lá, todas morrendo.
Ah, claro, tu está querendo dizer que cemitério é bonito? Não estou dizendo que é bonito não, gente. Mas é que nós fomos educados assim. Lembro de uma companheira espírita lá na federação que ela contava uma coisa engraçada. Ela dizia assim, antes de ser espírita, eu não passava nem em rua que tinha funerária, que dirá na calçada. E quando eu esqueci de passar, eu pegava o rostinho da minha filha e ia tapando assim, para a criança não ver. Quando você faz isso com criança, qualquer criança pequena, primeira coisa, ela tira a mão, né? Ela quer saber por que mamãe está escondendo de mim, o que é que ela está escondendo. Se hoje eu sou espírita, eu passo debaixo de escada, só se não tiver tinta lá para não cair na minha cabeça. Tem gente que já me pergunta, Carlos, você passa debaixo de escada? Gente, eu passo debaixo de uma escada, em plena sexta-feira 13, com um espelho quebrado e um gato preto passando na minha frente. Nunca aconteceu nada. Agora, se você acredita, né, eu não posso fazer nada, gente. Não tem... Não, a única coisa que eu tenho medo com toda sinceridade é quando eu vejo que tem uma lata de tinta lá em cima e pode cair alguma coisa na minha cabeça, mas espírito não pode ter superstição, não é? Eu vou ligar aqui, Fábio. Olha, gente, só dá um aviso para ninguém se assustar. Quem chegou antes já sabe. Essa caixa não está bem regulada o som. Se é que ela vai pegar, viu? The Bluetooth device is ready to pair. Que eu trouxe para The encerrar. Bluetooth device is connected successfully. Quer com a lugar da palestra, Fábio? Posso? Posso, né? Em Romanos 11:36, eu fui atrás de um fechamento dos evangelhos, do Novo Testamento. E eu achei isso aqui que eu reputei extremamente adequado para prestar uma homenagem a nosso Mestre Jesus. Que é Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Está lá. Nossos irmãos evangélicos têm uma expressão que eu acho muito bonita, né? Como é que eles dizem? A ele toda honra e toda glória. Não é isso? Vocês já ouviram isso? Eu espero que pegue aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar, viu, gente? Para tirar as contas da surpresa, né? Isso é nossa homenagem a Jesus.
nós faremos isso. Vamos dizer aleluia ao Senhor, para que esse canto saia de nossos corações para toda a humanidade. Muito obrigado pela paciência, que Jesus nos abençoe sempre, hoje e sempre. Então, meus irmãos, né, mais uma vez, agradecidos aqui a nosso irmão Cláudio, que nos presenteou, né, realmente nessa data tão especial, com uma palestra tão bonita. E vamos dar só alguns informes rapidinhos. Agora nós vamos fazer o momento dos passes, certo? Antes vamos ter a prece final. Então aqueles irmãos que desejarem continuar para receber o passe, fiquem à vontade. Agora eu vou chamar antes da prece. Sim, vamos fazer um sorteio aqui rapidinho do livro. Diga aí o número, Sara. Quantos vieram? 37? Eu vou dizer, porque eu não sei, não olhei aqui. Deixa eu ver. 21. 21. Aqui, nosso irmão. Evangelho. E agora eu vou chamar aqui a nossa irmã Valdete para fazer a divulgação do evento do GAS, Valdete, por favor. Começar, né, a divulgar. Boa noite, minha gente. É dia 26 agora de novembro. Nós estamos realizando uma palestra no Centro Cultural, à noite, às 19h30. Nosso irmão Rafael Lavarinho, muitos de nós já conhecem, né? Ele esteve aqui no ano de 2020, no começo, né? Antes da pandemia. Ele está voltando para fazer a palestra e vem uma cantora também, espírita, Valda Cedícias, o nome dela. Ela é de Surubim, de Pernambuco. Quem quiser acessar ela no YouTube, muita música bonita. Então, vamos prestigiar, né? Vamos convidar as pessoas. Depois eu vou mandar os cartazes para as casas espíritas, né? Então, vocês convidam os amigos, os vizinhos, vai ser muito bonito, tá? Viu? 19h30 no Centro Cultural, dia 26 desse mês. Obrigada. Aproveite e faça a prece. Pode fazer. Vamos agradecer a Deus por esse banquete espiritual, né? Gratidão a Cláudia, a toda a equipe da casa que preparou esse momento maravilhoso aqui para nós. Uma prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deus, dai-nos deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde irá se refletir a vossa santa e majestosa imagem. Que assim seja. Assim seja.